Salve, salve, gafanhotos e gafanhotas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês um fluxo de trabalho aqui dentro do FreePix Space. É um workflow muito interessante de fazer. Dá para vocês explorarem isso de outras formas, né? Ampliar isso que eu vou ensinar para vocês para criar outros universos, né? De produtos, de influencer. Cara, aqui é só a ponta do iceberg. E daí eu vou mostrar para vocês como usar um assistente aqui dentro do FreePic, né, do FreePic Space, para a gente poder construir essa influenciadora ou influenciador. Eu vou trabalhar com uma influenciadora, tá, para divulgar um produto. Então a gente vai pegar, vai criar a imagem da influenciadora, vai pegar uma foto do produto, colocar ela segurando o produto e falando sobre ele, tá? Então para isso a gente vai usar o assistente aqui dentro do Space. Então já deixa eu compartilhar a tela com vocês e já pega a pipoquinha, gente, tá? Porque vai ser um vídeo longo, como vocês estão acostumados aqui, mas com conteúdo realmente de valor, conteúdo de curso pago isso aqui, hein, gente. Então, ó, eu já tenho aqui já minha área do Space, lembrando que eu já falei em outros vídeos como funciona, tá? O FreePix Space. Eu vou clicar em assistente, por quê? Toda vez que a gente clica no item aqui inicial, ele já starta o nosso espaço já com o nozinho, tá, do item que a gente escolheu já clipado. Então, como eu escolhi assistente, ele já me trouxe aqui já o assistente para mim, tá? Ele é como se fosse um chat do chat GPT ou do Gemini, basicamente isso. Você vai pedir, né? Você vai descrever alguma coisa que você quer e ele vai te entregar em forma de prompt, tá? Ou vai te auxiliar a criar algum prompt. O Space, o assistente é para isso, tá? Não vou explicar profundamente porque tem um vídeo aqui no canal já explicando passo a passo como usa o assistente. Então, ó, clicando aqui embaixo, vocês têm os modelos, tá? LLM aqui, ó, de IA. Então tem o Claude, tem o Gemini, tem o GPT. Eu vou usar aqui o Gemini 3.1 Pro, tá? Eu estou muito acostumado já com o sistema do Google, então sempre gosto de estar usando ele porque eu sei a forma de pedir, eu peço de forma natural e ele sempre me entende. Então, primeiro de tudo, a gente precisa descrever a nossa influenciadora, tá? Eu vou pedir aqui para ele criar o prompt para mim, tá? Já da influenciadora e já me dar o prompt já bem descrito dela, para depois a gente criar a animação, tá? Mas eu preciso dizer como vai ser essa influencer e pedir detalhes, cara, detalhes é, especialmente para que a foto seja mais natural, como imperfeição, né, de pele, poros, né, marcas de expressão no rosto, para que a foto fique bem realista, tá? Então, eu tenho uma ferramenta aqui que eu uso, gente, um aplicativo, que eu falo e ele escreve. Então, para mim funciona, para o meu fluxo de trabalho, isso funciona de forma muito, muito otimizada. Porque eu não preciso ficar digitando, perdendo tempo. Eu consigo falar e ele já consegue pegar. Então eu vou falar aqui, ó. Chat, eu quero que você crie um prompt para mim, para eu poder criar uma influenciadora de IA estilo UGC. Ela vai ser uma influenciadora para divulgar um produto. Então eu quero que ela seja loira, ela tenha algumas sardas, né, pequenas sardas assim no rosto. Eu preciso que a pele, né, tenha poros, né, visíveis, marcas de expressão, pode ter microespinhas também. Eu preciso que a pele ela tenha uma textura que seja realista. Eu preciso que ela esteja num ambiente tipo uma casa, tá? Com luz natural, né? E que dê para ver bem essa minha modelo. E você pode usar a sua criatividade para colocar a roupa que você quiser nela. Mas se ela já estiver segurando um produto, de repente já pode até ser melhor para depois a gente substituir esse produto. Então, galera, tá vendo? Ó, eu falei e ele já descreveu aqui para mim, ó. Quero que você crie um prompt, né? Lá, 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 ó. Aqui ficou GC, é o UGC, né? Que é a sigla aí de um influencer digital criado com IA. Ela vai ser uma influenciadora para divulgar um produto, então quero que ela seja loira. Ela tem algumas sardas, né? Bem pequenas, ó, ele entendeu que nem é bem pequenas. Lá no rosto, ó, eu preciso que ela tenha poros visíveis e marcas de expressão. Pode ter microespinhas também. Eu preciso que a pele tenha textura e que seja realista, tá?
eu preciso que ela esteja em um ambiente, tipo uma casa, tá lá. Ficou do jeitinho que eu descrevi algumas coisas aqui, eu acertei. Então, aqui eu vou dar um play e eu vou esperar ele criar esse prompt, tá, gente? Para nós. Eu já poderia já criar aqui já vários fluxos e tal para ele já ir criando de forma extensa, mas aqui eu quero mostrar para vocês passo a passo, ponto por ponto. Depois a gente vai criar uma mini automação para ele fazer isso de forma automática, tá? Então, ó, ele já me deu aqui o prompt, dá para ver que ele pulou ó, daqui, aqui foi onde a gente escreveu, e ele pulou para cá, que é onde o prompt está pronto, tá vendo? E vocês podem, a hora que vocês quiserem, clicar aqui, ajustar o prompt de vocês. Opa, peraí. Ó, pode clicar aqui, ajustar o prompt e pedir para ele rodar de novo, tá? Lembrando que isso aqui gasta créditos, tá? Mas é bem pouquinho, ó, um crédito que ele gasta para rodar, tá? Ó, então aqui, ó, fotografia estilo GC de uma influenciadora digital loira segurando um frasco de produto cosmético neutro e minimalista. Próximo ao rosto, ela possui uma pele extremamente realista e autêntica, com textura tátil, poros visíveis, pequenas sardas delicadas, espalhadas pelo nariz, tá vendo? Certinho, ó, o cenário interior de uma casa moderna e acolhedora, banhado por uma luz natural, suave. Ficou bem legal o prompt, tá vendo? E ficou um prompt bem extenso, tá? Então daqui, o que que eu posso fazer? Eu já tenho meu prompt, eu posso pedir para ele rodar. Pego aqui no texto, puxo, eu vou puxar uma imagem. Escolhemos aqui no Banana 2. Escolhemos 3 instâncias, 2K, e eu vou dar um play aqui. Eu vou esperar ele gerar a nossa influenciadora. Lembrando que aqui eu tinha esquecido uma coisinha aqui, que é a gente colocar a idade, tá? Eu não tinha colocado, então coloquei aqui, ó, uma influenciadora digital loira de 24 anos, tá? É importante, gente, especificar idade, porque senão ele pode colocar uma mulher mais velha, uma mulher nova demais e não ficar do jeito que vocês querem. Então vamos ser sempre específicos com os nossos pedidos. Beleza? Então já está criando ali, ó, já criou aqui, ó, a primeira. Deixa eu trazer um pouquinho aqui o meu chat, a minha janelinha para cá, para vocês verem melhor. Ó, beleza. Então tenho 3 aqui, influenciadores. Eu vou dar um zoomzinho aqui para a gente ver qual que ficou melhor. Cara, todas ficaram bem legais. Essa aqui eu achei que ficou mais realista ainda. Só que ela não parece ter 24 anos, né? Essa aqui parece. Só que tá vendo, ó, ficou com bastante detalhe de pele. Se vocês não quiserem imperfeição, gente, vocês podem não mencionar. Mas qual que é o legal de deixar imperfeição? É que dá esse aspecto de pele real, né? Porque pele de IA, ela geralmente fica com aquele aspecto muito plastificado, muito perfeito. E uma pele de verdade não é assim, né? Então eu vou escolher essa primeira aqui, ó, que eu achei bem legal, até a roupa que ela tá usando. Então eu vou excluir essas duas aqui, tá? E vou deixar só essa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a imagem de um produto, escolher um produto aqui, eu vou pegar a imagem dele, vou colocar aqui, tá? E daí, galera, eu vou criar um outro nozinho. Opa, não, não é esse aqui não, pera aí, deixa eu pegar outro aqui, não é esse não, galera. É um outro aqui menorzinho. Aquele branco ia fazer total sentido, né? Espera aí que ele não tá copiando para mim o produto. Deixa eu salvar a imagem. Gosto muito de Ctrl C, Ctrl V, mas não tá indo, então a gente baixa a imagem e cola aqui. Arrasta, né? Então, ó, esse aqui é o nosso produto, tá? O que que eu preciso fazer? Primeiro, gente, sempre trabalhem de forma organizada, eu sempre falo isso. Renomeie. Então aqui eu vou botar influencer. E aqui eu vou renomear para produto. Porque depois fica mais fácil, galera, vocês mencionarem, né,
E quando vocês estiverem criando uma imagem com muitos elementos, mais de dois, fica difícil da IA entender o que, que você quer para cada produto, o que você quer que fique em que lugar. Então, renomeando é mais fácil porque vocês conseguem mencionar, tá? Eu vou vir aqui agora, vou criar uma nova instância de imagem. Vou trazer essa aqui já de cara para cá, ó. Já vou pedir uma nova imagem. Vou pegar aqui a imagem do produto. Vou linkar também aqui. Então, os dois estão linkados na imagem, tá? No botãozinho aqui de imagem. Então, vem aqui agora no meu prompt. Nano Banana 2. Vou botar aqui também 3 instâncias, 2K, 9x16. E eu vou pedir a seguinte coisa. Pegue esse produto, o produto, e coloque na mão da influencer. Ela precisa estar em um banheiro, tá? Um banheiro clean, minimalista. Ela vai estar apresentando o produto, olhando para a câmera, e ela vai estar de pé. Ela precisa estar com uma roupa que seja uma roupa de uma mulher que está indo dormir, né? Tipo um pijama, mas não algo cafona, algo que uma mulher de 24 anos utilizaria. Ele bloqueou, tá, gente? O único ruim do Free Pick às vezes é esse. Ele dá uns bloqueios, provavelmente por conta da roupa que eu pedi, né? Então eu vou pedir algo mais simples. Agora eu preciso que você coloque a influenciadora num ambiente que seja um banheiro minimalista. Ela está com esse produto nas mãos, fazendo uma apresentação, e ela está com uma roupa de quem vai dormir. Agora foi, tá? Às vezes o Free Pick, cara, ele é muito criterioso com palavras. Então, se você pedir, de repente, biquíni, esquece, ele bloqueia. Qualquer palavra assim que infringe os direitos, né, de privacidade do Free Pick, ele não deixa nem o prompt ser exibido, ele já dá aquela tarjinha de bloqueio. Tá, então beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui e eu vou fazer as menções, ó. Agora eu preciso que você coloque a influenciadora. Aí eu já, aqui na influencer, o que que eu faço? Eu apago aqui, ó, e boto um arroba, tá vendo? Aí eu vou mencionar, ó, já apareceu aqui, ó, influencer tem um produto, tá vendo? E ele diz aqui, ó, que esses elementos estão conectados. Então, ó, influencer, ó, em um ambiente que seja um banheiro minimalista, ela está com esse produto. Aí eu vou mencionar o produto, ó, produto nas mãos fazendo uma apresentação. Ela está com uma roupa de quem vai dormir. Beleza. Então vou dar um play aqui e deixar ele executar também essa tarefa. Pronto, galera, terminou aqui. Ó, ele fez 3 versões bem legais. Eu gostei muito dessa aqui, ó. E também gostei dessa, tá? Então a gente tem 2 ângulos diferentes, tá? Daí, o que que vocês podem fazer? Vamos dar um zoomzinho aqui para ver, né, como é que tá a questão de texto. Deixa eu dar um duplo clique. O FreePic às vezes ele dá esse bug, tá, gente? Você dá um duplo clique ele para ver em tela cheia e ele meio que dá uma bugada. Então eu vou baixar a imagem só para a gente ver ela aqui em tela cheia e ver se o texto aqui tá direitinho, tá, do produto. Opa, peraí. Apertei o botão errado, ó. Facial, ó, sabonete em gel. Equilíbrio noturno, tá? Tem um texto bem legal. Tem uns textos aqui, ó, que não dá pra ver direito, até porque os textos também estão bem pequenininhos aqui, tá? Se a gente quiser um texto mais profissional, a gente precisa ter uma imagem maior, tá, gente? Para ter mais visibilidade do texto. Então, ó, pegou a influencer, tá vendo? É a mesma modelo, tá? Dá pra ver que o rosto dela, ó, é o mesmo, igualzinho, igualzinho, porque o Nano Banana 2, ele faz isso de uma forma, cara, sensacional em questão de consistência de rosto, tá? Deixa eu trazer aqui, botar um do lado da outra para vocês verem, ó, que realmente tá bem igualzinho, ó. Então, agora qual que é o próximo passo? É a gente gerar o vídeo. Daí a gente pode criar um roteiro, tá? Justamente com a gente. E a gente pode linkar essa imagem aqui, ó. Eu posso criar aqui um agente, de novo.
Criar o agente, o assistente, no caso, né? Dá um zoomzinho aqui. O que eu vou fazer, gente, aqui? Bem simples também. Eu vou colar um promptzinho aqui. Vocês podem copiar esse prompt se vocês quiserem, tá? Então, ó, cria um roteiro de conteúdo gerado pelo usuário UGC, que seria por uma inteligência artificial, né? Gerado para influencer UGC, com cerca, vou botar aqui 10 segundos de duração, considerando o produto. Aqui eu vou pegar o link do meu produto e colocar o que aqui, para quê? Para o nosso assistente ele acessar o site, nosso assistente acessar o site, ele ver mais ou menos a descrição do produto e ele puxar essa copy, tá? Para poder gerar. Então, lê a página do produto para saber o que ele é. Faça com que o anúncio, né, o vídeo, seja, que é um vídeo para anúncio, né? Seja autêntico, honesto, como se fosse uma recomendação genuína para um amigo. No caso, para uma amiga. Para uma amiga, porque é uma mulher, né? Pontinho aqui. Formate o resultado de forma que eu possa enviá-lo diretamente para um gerador de vídeos com inteligência artificial. Então eu já estou dizendo o que ele tem que fazer basicamente, tá, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até anexar essa imagem que a gente gostou aqui, para quê? Para ele já ter uma referência da modelo, tá? Então deixa ele gerar isso para mim. Eu já poderia, já para adiantar, eu já posso fazer o seguinte, eu já posso vir aqui, já gerar botar um gerador de vídeo. Eu vou usar aqui cara, eu vou usar o VO3.1, vou usar o Lite que gasta pouquinho crédito, né? Tá gastando 520, o Fast tá gastando 960. Vou botar aqui o Lite, vou ativar aqui essa função, é muito importante, gente, ativar a função Sound, tá? Que é o som para ele poder gerar a fala, né, da pessoa. Vou botar aqui 8 segundos. Eu vou botar aqui 2 vídeos, tá? Só pra gente ter 2, 9 por 16. Ali eu botei 10, né? Deixa eu voltar aqui, eu tô muito acostumado com... Tô acostumado com DJ. Vou botar aqui, ó, 8 segundos. E daí, o que que eu vou fazer, gente? Quando eu der um playzinho aqui, eu posso fazer de várias formas. Eu posso ou dar um play aqui, ele só vai gerar o agente, ao ativar o agente, ou eu posso run from here, né? Que ele vai rodar a partir daqui e vai pular para cá. Se eu deixar no jeito que tá, ele só vai o only node, né? Ele só vai mexer nesse nó aqui, então ele só vai gerar o prompt. Então, como eu quero que ele já gere o prompt e gere o vídeo, eu vou botar aqui, ó, para ele startar a partir daqui, tá? E daí eu vou apertar aqui, ó, dá para ver que a setinha mudou, ó. Aqui ele fica uma setinha única e quando eu boto aqui, ele fica uma setinha dupla, porque ele vai continuar um processo além do que ele já está executando aqui dentro. Então vou dar um play aqui, dá para ver que já começa a rodar os dois, porque ele vai criar o prompt para gente e automaticamente ele já vai gerar o vídeo. Mas eu já fiz uma besteira aqui, ó, pera aí. Fiz uma besteirinha que eu tenho que linkar essa imagem aqui, gente, no Start Frame, tá? Eu tenho que linkar a imagem da influenciadora aqui, porque senão ele não vai ter base da influenciadora, tá? Agora sim, eu vou dar um run de novo aqui em cima. Beleza, agora vamos deixar ele executar aí pra gente. Enquanto isso, deixa eu falando aqui outras coisas que tudo isso aqui que eu tô fazendo gasta créditos, tá, gente? Então você vai gastar créditos para gerar vídeo, tá? Vocês viram ali que eu vi quanto gasta para gerar o vídeo. Para usar o assistente gasta um crédito, então, cara, é pouquinho, né, comparado ao que ele entrega. Isso aqui é para vocês entenderem que, tipo, dá para usar os assistentes aqui. Vocês não precisam sair daqui para ir lá no GPT para criar o prompt para voltar aqui. Não, dá para fazer tudo aqui dentro.
Então isso otimiza muito o trabalho. Eu estou fazendo aqui de forma passo a passo para vocês verem como funciona todo o processo. Depois que ele terminar, eu vou pegar os prompts que, que a gente já criou e eu vou criar uma outra base aqui embaixo já como forma de automação. Para vocês verem que com um clique a gente consegue já gerar influencer, já colocar o produto na mão dela, já gerar o vídeo, já o vídeo sair prontinho. Aí dá para fazer muita coisa, gente. Dá para pedir que na saída do vídeo, ao invés de ser um roteiro, vocês podem criar mais 3 agentes para eles se comportar de forma diferente, trocar a roupa e etc. Então vocês vão ter 3 vídeos, 4, 5, quantos vocês quiserem, com aspectos diferentes. Ou vamos dizer que o seu roteiro seja um roteiro de um vídeo de 1 minuto e a gente só consegue fazer vídeos de até 8 segundos. Então você já pode pegar o roteiro inteiro, fatiar ele, colocar um agente para cada parte, linkar isso, ele já te entregar já todas as partes do vídeo, já com todos os roteiros. Isso aí otimiza muito tempo, gente, porque vocês conseguem fazer isso com um clique só. Olha que maneiro. Vou deixar gerar o vídeo aqui, tá, gente? Para vocês verem quanto tempo demora. Enquanto ele gera ali, eu já vou vir aqui embaixo, já vou criar uma outra estrutura, tá? Eu vou pegar esse agente aqui, ó, eu vou copiar ele. Opa. Vou copiar ele e trazer para baixo. O agente, galera, a gente copia, você clica em cima, igual aqui, ó, eu cliquei, ele ficou azul. Então você clica, segura o Alt no Windows, aqui no Mac é o Option, tá? E você arrasta para baixo e daí ele vai criar uma cópia. Só que ele já vai criar linkada, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, seleciona aqui, ó, e clica e ele corta o vínculo que ele tem para a gente criar um novo, tá? E daí eu vou pegar o outro assistente, que já está aqui com o prompt, mesma coisa. Selecionar ele, seguro Option ou Alt, trago para baixo e eu corto aqui, ó, os 2 vínculos que ele tem com as 2 imagens. E eu trago ele para cá. Opa, aqui no céu não. Opa. Esse aqui ele... Ah, agora desvinculou. Beleza, trago ele para cá porque a gente vai usar eles para não precisar escrever, gerar prompt novo, a gente já tem pronto o primeiro e o segundo. Ó, criou o vídeo aqui, gente. Vamos lá ver. Vou dar um play. Esse gel da Nivea salvou minha rotina, deixa o rosto cinza. Sabe aquele sabonete facial que limpa profundamente sem deixar a pele repuxando? Esse gel da Nivea salvou minha rotina, deixa o rosto cinza. Sabe aquele sabonete facial que limpa... Pera aí, gente, que deu uma bugada aqui no vídeo. O vídeo ficou lento. Pera aí. Meu Free Pick, ele tá meio lento hoje, cara. Deixa eu vir aqui. Deixa eu clicar aqui, ver se consigo. Sabe Ó, aquele sabonete facial que limpa profundamente sem deixar a pele... ele tá meio lento hoje pra meu Free Pick, cara. Deixa eu baixar. Vou baixar aqui, ó, esse vídeo pra gente ver. Sabe aquele Ó, sabonete facial que limpa profundamente sem deixar a pele repuxando? Esse gel da Nivea salvou minha rotina, deixa o rosto... maneiro, né? Lembrando que é 8 segundos. E o que que eu fiz? O assistente viu que ele criou o prompt automático pra gente da fala. Eu não pedi para ele criar, eu não botei o que a influenciadora ia falar. Eu só dei instruções para que ele criasse uma fala. Vamos ver até aqui o que ele fez. Ó. Uma mulher loira sorridente, ó, vestindo roupão de seda rosa. Tá vendo a importância de eu ter vinculado a imagem dela aqui no assistente antes dele criar? Porque ele já puxou as características da nossa influenciadora, pô. Como a gente já ia usar a imagem dela de referência, então ele já puxou aqui no prompt. Isso deixa mais perfeito, tá? Ó. Uma mulher loira, sorridente, vestindo um roupão de seda rosa, em um banheiro claro, modelo lá. Ó, segurando um tubo azul de sabonete facial Nivea. Ela olha diretamente para a câmera com uma expressão amigável e autêntica, gravando no estilo self influenciador. A iluminação é sua lá. O áudio sincronizado. Vamos ver aqui agora, cadê? Onde tá? Aqui, ó. Aqui que entra o texto, ó. Ó. Como dica de uma amiga, dizendo exatamente o seguinte texto. Sabe aquele sabonete facial
que limpa profundamente sem deixar a pele puxando? Esse gel da Nivea salvou a minha rotina. Deixa o rosto super macio e equilibrado. Vocês precisam testar. Essa parte não saiu, né? Aí tá aqui, ó. O vídeo deve ter um movimento leve de câmera na mão, transmitindo aproximadamente com a duração total de 8 segundos. Então saiu tudo do jeito que a gente pediu. A gente pediu aqui, ó. Lembra? E o legal de eu ter colocado o link é que ele tem como ir lá puxar informação. Se fosse uma IA com uma quantidade maior de tempo, né, como o Kling 3.0, que dá para fazer 15 segundos, daria para fazer o texto inteiro. Eu poderia reduzir esse texto, né, para encaixar nos 8 segundos, que eu achei que ficou acelerado, né? Regrinha de VO3, quanto maior o texto, mais a IA vai acelerar a voz para tentar encaixar dentro do tempo que tem, que é 8 segundos, tá? Então, sempre tente colocar textos mais curtos para que ela fale de uma forma mais natural. Isso também poderia ser especificado aqui dentro do assistente, tá? Uma outra coisa, gente, é que vai sair o Google VO3, já foi anunciado, vai ter um evento agora em maio da Google, onde ela vai apresentar o Gemini 4 e o Google VO4. Gente, já foi anunciado que vai fazer vídeo de até 30 segundos em 4K. Vai ser bizarro, cara, isso. Vai desestruturar nossa mente. Vamos voltar aqui. Agora aqui, gente, vamos tentar fazer de uma forma de automação. Eu tenho aqui o primeiro prompt e o segundo, o primeiro assistente e o segundo assistente. Esse é o assistente de vídeo, esse é o assistente para gerar imagem, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, uma instância de imagem, tá? Eu não vou fazer mais de uma imagem, tá? Porque como automação não faz sentido, tá? Só se eu tiver vários agentes também para lidar com essas outras imagens. Ou eu posso até gerar para fazer repetições, mas nesse caso aqui não precisa. Então a gente já tem o assistente, que é o de geração da modelo. Então eu já criei aqui a instância da foto, tá? Criei aqui um nozinho de foto. 2K. Eu vou até deixar 1K, gente, só pra gente gerar mais rápido. Nano Banana Pro, 9x16, beleza. Depois disso, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que criar, botar a modelo no produto, não é? Então, eu vou pegar também aqui, ó, a imagem do produto, tá? Eu vou fazer aquela cópia que eu ensinei vocês a fazer. Eu vou deslinkar aqui, ó, todos os nozinhos que ela tá ligada, beleza. Vou trazer ela aqui para baixo. Aqui eu vou fazer o seguinte, daqui ele vai vir para cá e vai gerar uma outra imagem, tá? Só que aqui eu já tenho que deixar já nomeado aqui, ó, como influencer. Botar influencer 2 até. E eu vou ligar o produto aqui também, já vou deixar tudo linkado, igual eu fiz lá em cima, só que agora eu tô pensando numa automação, tá? E daí aqui eu já vou deixar um prompt escrito, tá? Aqui não vou deixar porque ele vai puxar daqui, só que daqui eu quero que tenha um prompt. Então vamos pegar o prompt que a gente usou lá na outra, pra gente copiar também. Aqui, ó. Esse prompt vou trazer para cá. Como eu já tô com os dois nós plugados aqui, ele vai identificar, tá? Então deixa eu dar um zoomzinho aqui pra gente ler. Eu vou ter só que tirar esse arroba aqui, que ele buga quando você copiou o arroba, tá? Então aqui, ó. Aqui eu vou botar influencer, ó, influencer 2. E o segundo arroba é o produto. Deixa eu apagar até aqui, ó. Aqui eu vou botar o produto aqui, ó. O legal é que ele mostra que tá conectado, então não tem como você se misturar, tá, gente? Com outras coisas que estão voando aqui no seu espaço. Beleza. Daí, depois daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar a imagem, tá? Com produto e depois a gente precisa gerar o vídeo, né? Então a gente cria uma outra instância aqui, ó, de imagem.
Deixa eu pegar já aqui. Deixa eu ver aqui. No do Banana Pro. É muita coisa que a cabeça já buga, tá, gente? Vou deixar um K também. Uma, 9 por 16, show de bola. Aqui eu não vou botar texto, porque ele já vai gerar a imagem a partir daqui, tá? E daí essa instância aqui, eu vou linkar no outro assistente. Vamos trazer essa instância para cá, para o outro assistente. Beleza, aí depois desse assistente, sim, ele vai gerar o vídeo. Então a gente precisa linkar, criar um nó de vídeo. Já está aqui no VO3 Lite. Vamos ativar o sound. 16 por 9, vamos botar 9 por 16. Vou botar aqui duas instâncias para ele fazer dois vídeos. Vou botar aqui 8 segundos, beleza. E a gente precisa fazer o que também? Linkar aqui, ó, a imagem da nossa influencer aqui, ó, como start frame, tá? E aqui faltou uma parada também, ó. Tá lá, aqui ele vai gerar. Aqui eu vou linkar a imagem da influencer. Pera aí, que eu dei uma bugada agora. Aqui ele vai botar gerar. Tá. Ah, não, tá certo. Isso mesmo. Só que aí eu vou pegar aqui, ó. Eu vou apagar esse prompt que ele criou. Vou deixar só esse aqui, tá, gente? Porque ele vai ter que gerar um novo prompt. Por quê? Vai ser outra influencer, não vai ser a mesma. Então ele está criando outra influencer com outra roupa, só o produto vai ser igual. Então ele vai ler de novo, tá? A questão da imagem que ele vai criar aqui. Então ele vai ler a imagem de novo, vai criar todo o prompt e depois ele vai tacar aqui. E aqui eu já criei aqui, ó, já anexei aqui, porque a imagem que for criada aqui, ele já vai trazer para cá para gerar o nosso vídeo, tá? O vídeo com o prompt que ele está gerando aqui. Então, eu coloquei o texto aqui para ser o comando que vai vir para cá. Em vez de eu botar aqui, ele vai puxar aqui, porque ele vai criar automaticamente a fala, o comando para gerar o vídeo, tá? A partir do que a gente pediu. E aqui atrás, ele tá puxando, ele vai puxar a imagem aqui. Ele vai gerar a imagem, que depois ele vai criar outra. Deixa eu deixar um zoom menor aqui, ó, pra gente ver isso aqui de forma mais aberta. Ó, como vai funcionar? Esse prompt aqui, ó, esse agente, ele vai criar a imagem, tá, da influencer. Depois daqui, ele vai pular para cá, então já linkei a influencer aqui. Então aqui ele vai adicionar o produto na mão da influencer. Depois ele vai vir para cá, para essa outra guia de imagem, e vai linkar aqui, ó. Apesar que aqui acho que eu nem precisava ter criado esse aqui, hein, gente. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele já vai criar a imagem aqui, né? Então não preciso desse aqui. Ele já vai criar direto aqui, porque aqui é uma instância de imagem já. Esse aqui não precisa, deixa eu tirar esse. Então esse aqui vem para cá. Pro agente pegar a referência para criar o prompt. E daí essa imagem vai lá no start frame. Para daí sim ele usar essa imagem que vai estar influencer com o produto já, tá, gente? Então é isso. Então, ó, eu vou dar o play aqui. Ele vai jogar para cá. Ele vai. Primeiro, eu vou dar o play. Ele vai criar o assistente, né? O prompt. O assistente vai criar o prompt para gerar a influenciadora. Vai que gerou a influenciadora. Depois daqui, ele vai adicionar o produto na mão da influenciadora. E vai vir para cá. Daqui, ele vai vir para cá, que o assistente vai criar o prompt para fazer o vídeo e a fala da influenciadora, se baseando nas informações do produto. Então ele já vai fazer automático. E aí ele vai pegar a referência aqui, ó, da influenciadora para gerar o prompt, né? Para poder já pegar a característica loira, a roupa que ela tá e etc. E daí, essa mesma influência aqui que eu criei aqui atrás, eu já linkei lá, que vai ser a nossa foto de referência, né? O start frame para ele animar. Então, galera, da mesma forma que a gente fez lá atrás, aqui a gente vai dar um prompt all, tá? A gente vai dar um run all, aqui, ó. Tá vendo, ó? Run from here. Então, ele vai começar aqui e vai pulando para o outro. Se eu botar all workflow,
ele vai dar play em todos os workflows ao mesmo tempo. Então eu quero a partir daqui, porque ele vai começar aqui e vai pulando para os outros, tá? Então, ó, eu vou dar um play aqui, em cima no caso, e vamos embora, ó. Ó, todos já ficaram ativados, ó. Tá vendo? Todos ativaram. Então ele começa aqui, ó, tá circulando aqui. Aí ele vai finalizar aqui. Depois daqui ele vai pular para cá e aqui vai sucessivamente, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo e eu volto quando acabar. Gente, eu já voltei, nem esperei acabar, porque ele já pulou rapidinho para cá. Eu quero mostrar para vocês, tá vendo? Ele tava girando aqui. Aí agora ele pulou para cá, tá girando aqui. Então significa que aqui ele tá trabalhando. Então ele já criou o prompt, tá? Para gerar a influência. Na verdade já estava com o prompt criado, né? Eu dei mole. Eu podia ter excluído o prompt igual eu fiz aqui, deixar ele criar de novo. Mas foi. Então ele já está com o prompt, já está gerando a imagem. Já tem aqui embaixo o tempinho, ó, que vai demorar para gerar essa imagem, ó, segundos. Já acabou. Ó, gerou a imagem com o produto, a influência. Agora ele já pulou pro próximo. Ó, e tá indo, tá vendo? Pulou para o próximo, agora ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar o produto na mão da influencer e colocá-la dentro do banheiro, né? Que foi o que a gente... Pior que eu nem especifiquei isso aqui, né? Agora que eu me liguei, gente. Mas eu especifiquei aqui, nesse aqui, né? Eu pedi para colocar ela no banheiro, esqueci. É muita informação, meu povo. A cabeça fica, ó... Mas, cara, esse conteúdo aqui, cara, se liga, porque vocês podem fazer muita coisa. Eu tô passando o pulo do gato aqui pra vocês. Aí vocês botem a criatividade de vocês para funcionar, porque vocês podem fazer, cara, coisas sensacionais usando esse mesmo workflow que eu tô passando. Aqui eu poderia criar mais outros agentes aqui, mais outros boxezinhos de prompt para ir ligando, fazendo uma coisa ou outra. Eu podia colocar um upscale aqui no meio, depois que gerar a imagem final aqui, eu poderia gerar um upscale para gerar mais textura de pele, mais outras coisas antes do processo para poder gerar o vídeo. Então, eu ia ter mais realidade ainda. Pode ser que eu traga um outro vídeo falando desse prompt que eu criei de upscale. Na verdade, eu criei um agente de upscale para o meu curso do anime live action. Meu treinamento tem aí na descrição, caso você queira ver. Só que eu ainda não falei aqui no YouTube, eu vou falar desse agente que é muito legal. E dá para usar aqui dentro do FreePic também. Olha, ele tá gerando. Vamos aqui, ó. Ele nem me deu o time aqui ainda. Ou pode ser que bugou, né, o timing. Porque o Nano Banana 2, gente, ele gera bem rapidinho, tá? Vamos esperar aqui. Vou dar uma pausinha e eu volto aqui quando terminar, tá? Agora sim. Meu povo, terminou. Ó, não demorou muito, gente. Vamos dizer que levou, sei lá, de 3 a 5 minutos para poder gerar esses vídeos já com esse workflow, tá? Ó, mesmo workflow que a gente fez, ó. Então ele partiu do agente, ele criou a influencer, depois ele adicionou o produto na mão da influencer em outro ambiente, que a gente escolheu o banheiro, né? Como é um produto de skincare. Depois daqui, ele pulou para o próximo assistente, onde ele vai pegar e no site do produto ver as informações para falar, né, sobre propriedades do produto. Aqui, ó, aconteceu uma coisa interessante, se eu vim aqui no prompt, ó, ele deu erro, tá vendo? Ele deu, ó, o conteúdo não pode ser permitido. Por favor, revise seu texto. Então, ele deu um erro na hora que ele criou o prompt, porque aqui eu dei o comando, né, que a gente já tinha usado anteriormente, funcionou. E ele deu erro porque ele não pôde exibir o prompt, porque violou algum direito, né? Provavelmente roupa e etc. Só que isso aqui já era o prompt do vídeo, mas o vídeo saiu perfeitamente, ó. Gente, minha pele mudou muito com esse sabonete em gel da Nivea. Ele limpa profundamente, sem deixar aquela sensação de pele repuxando, sabe? É simplesmente perfeito pro uso diário. Gente, minha pele... É simplesmente perfeito pro uso diário. Vamos ver aqui. Vamos ver onde acabou. Ah, não dá pra eu ver porque ele não me mostrou. Mas eu acho que
foi, né? É perfeito pro uso diário. Então eu pedi pra fazer 2 vídeos, ele fez um, vamos ver o Gente, minha outro. pele mudou muito com esse sabonete em gel. Acho que esse é o primeiro, né? Gente, minha pele mudou muito com esse sabonete em gel da Nivea. Ele limpa profundamente, sem deixar aquela sensação de pele. Muito bom. Deixa eu baixar aqui pra gente ver maior. Eu baixo aqui, tá, gente? Porque se eu baixar aqui, eu até posso baixar aqui. Se eu baixar por aqui, ele vai baixar um zip já com os 2 vídeos. Se eu baixar aqui, ele vai baixar o vídeo que eu selecionar, tá? E aqui, ó, aqui na caixinha em cima, vocês conseguem ver, tá vendo? Ó, o vídeo 2 de 2. E vocês podem passar pro próximo vídeo, tá vendo? Aqui ele diz a resolução, o tempo e que tá Sabe? É simplesmente. mutado. Vou baixar aqui, ó, pra gente ver ele em tela cheia, porque meu Gente, minha pele Fitbit... mudou muito com esse sabonete em gel da Nivea. Ele limpa profundamente, sem deixar aquela sensação de pele repuxando, sabe? É simplesmente perfeito pro uso diário. Os bugs aí do VO3, ó, o rosto. Vamos de novo? Gente, minha pele mudou muito com esse sabonete em gel da Nivea. Ele limpa profundamente, sem deixar aquela sensação de pele repuxando, sabe? É simplesmente perfeito pro uso diário. Perfeito, meu povo. Então, daqui, ó, desse workflow, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem salvar ele. Eita, tá dando tilt aqui, peraí. Tá dando tilt aqui no meu zoom. Foi. Esse workflow vocês podem ir duplicando, gente. Ó. Vocês podem selecionar tudo, dá Ctrl C, Ctrl V, ou faz o que eu falei. Segura o Option e arrasta ele para baixo, ó, que vocês vão duplicar. E daí vocês vão ficar com outra instância. Deixa eu puxar aqui para baixo. Ó, outra instância desse workflow. Daí vocês podem mudar aqui o pedido do início. Não precisa nem apagar as fotos. Muda o pedido do início. O que, que vocês querem? Muda o produto. Só trocar aqui, ó, o produto. Tá vendo? Não esquece de botar o mesmo nome, porque ele vai puxar, ele já tá marcado aqui no arroba, então ele vai puxar o produto que esteja linkado aqui. Então, troca o produto, linka aqui, bota a descrição de uma outra modelo ou de um outro modelo e deixa, gente, o fluxo trabalhar por vocês. Imagina, dá um clique, ele vai gerar 2 vídeos, 10 vídeos, se você quiser, do seu produto ou do produto do seu cliente, sem você precisar se estressar com o tempo de criar nada, dá para fazer tudo aqui. Aqui vocês podem também, nessa saída aqui, ó, do prompt, vocês podem criar do agente, né, do agente que vai gerar a copy, o que ela vai falar, o que ela vai fazer, vocês podem gerar mais de um agente. Então vocês podem pegar a mesma influencer, criar mais 3 blocos aqui de assistente, e daí em cada bloco vocês podem botar uma coisa diferente que ela vai falar, né? Um texto diferente, um ambiente com texto diferente. Ela começa no banheiro, depois ela já está caminhando para ir em direção do quarto, depois ela senta na cama falando do produto. Então dá para gerar uma interação gigantesca só dando um clique, gente. Isso aqui é sensacional. Então, gente, isso aqui é um conteúdo de valor. Usem, testem, pratiquem, porque isso aqui dá para fazer muita coisa grande aí. E eu quero que vocês me digam depois. Testem, voltem aqui no comentário desse vídeo. Fala, David, ó, criei isso, isso, isso. Pode compartilhar o vídeo aqui também, botar o link pra gente ver, que eu tô lendo todos os comentários. Então valeu, meu povo. Um abraço e fui.